Olá, gente querida do meu Brasil. É com imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó. O nosso convidado de hoje é o Moroni Torgan, ex-deputado federal. Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos conversar? Vamos conversar. Eu agradeço muito a TV Capital, Canal 9. Guardem bem esse número, Canal 9, não esqueça, TV Capital. É uma TV, principalmente o público evangélico, é um público que atende muito, mas os outros também, eu acho todo mundo. É uma TV para todo mundo. Religioso. E até aqueles que não acreditam, acho que é bom ver para começar a acreditar. Amém. Né? E dizer que é um prazer estar com o Anselmo aqui para a gente bater um papo. Que bom, que bom. Deputado, eu queria saber qual é a visão que o senhor tem, certo, dessa saída que nós estamos tendo agora da coronavírus, dessa pandemia que massacrou muito o nosso estado do Ceará e o Brasil inteiro. O que o senhor tem a nos dizer? Olha, em primeiro lugar, eu quero me solidarizar com todos os parentes, amigos das vítimas dessa pandemia. Não é algo fácil, Anselmo, é algo muito difícil. Mais de 600 mil mortes no nosso país. Nossa. É um negócio extraordinário para o lado ruim. Né? Não se fosse ainda uma coisa terrível. E nós só podemos nos solidarizar. Quantas famílias ficaram sem o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, seu avô? Quantas famílias agora passam necessidades também? Então, a minha solidariedade, o meu amor, as minhas orações para essas famílias, eu acho que nossas orações, nossa solidariedade para essas famílias que estão passando ainda esse período tão difícil. Felizmente, nós estamos vendo aí, primeiro a mão do Papai do Céu lá de cima. Depois, felizmente, nós estamos vendo governantes trabalhando de uma maneira séria, como o nosso governador, prefeito. Deputado, como é que está indo a vacinação? Como é que eu acredito está evoluindo bastante, Anselmo. Está evoluindo bastante. No estado inteiro ou só na capital? Eu acredito no estado todo, tanto é que o Ceará é um dos que está mais na frente nessa redução. Fico feliz com isso. Né? Mas aqui não é concorrência, eu acho que nós não devemos, nós temos que torcer para que todos os estados do Brasil se juntem e cheguem junto a diminuir até terminar com essa pandemia. Essa não é uma corrida de ter um campeão, não. Essa é uma corrida para salvar vidas. Portanto, todo mundo deve se unir. Eu acho que não é hora da política, é hora da união. É hora da gente não fazer política em cima disso. É hora da gente ter a união, ter a solidariedade, pensar naquelas pessoas que mais precisam e que hoje estão perdendo. Se pessoas de classe média, média alta, ricas, estão perdendo e estão chorando, né, os seus entes queridos que se foram, imagina aquelas pessoas de classe pobre que muitas vezes perderam a única pessoa que trazia dinheiro para dentro de casa. Quer dizer, nós temos que pensar tudo isso, nós temos que pensar em saídas agora para a retomada do crescimento. Sim. Estamos saindo da crise da pandemia, ainda não saímos, quero deixar bem avisado. Nós estamos aqui numa distância regulamentar, por isso que estamos sem... por isso que estamos sem máscara. Mas quero dizer a todos vocês que ainda os cuidados são necessários. As máscaras, minha máscara está aqui, ó. Saí do estúdio, eu estou com ela aqui para botar, né? Mas baixou muito, os índices, né, de mortalidade caíram consideravelmente. Felizmente, mas ainda uma morte é muito para mim. Eu acho que uma pessoa que morreu ainda é muito e a gente tem que ter respeito a essa família. Portanto, vamos tentar zerar essa mortalidade. Quando zerar, aí nós podemos festejar. Deputado, na sua trajetória, como é uma infinidade, mas eu vou tentar citar algumas aqui. Várias vezes deputado federal,
vice-governador, vice-prefeito, delegado de Polícia Federal, secretário de Polícia, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Com essa sua experiência, qual foi a maior dificuldade que o senhor passou com essa vasta experiência pública que o senhor tem? Olha, todas elas tiveram o seu desafio, né? Eu cheguei no Ceará, fui logo delegado do entorpecente, chefe do entorpecente, do combate ao entorpecente da Polícia Federal, da Delegacia de Repressão ao Entorpecente, eu era o delegado-chefe. E uma equipe espetacular que eu tinha ali pelos anos 80, né, início dos anos 80, fizeram um trabalho maravilhoso. Em 3 anos nós prendemos centenas de traficantes. Tanto é que eu acredito que o tráfico de drogas no Ceará diminuiu bastante a partir da atuação dessa equipe. Chamou tanta atenção que eu fui convidado pelo governador então da época, Tasso, para ser o secretário de Segurança do Estado. E aí tínhamos um grande desafio, que era a pistolagem no estado do Ceará. Pessoas que eram contratadas para matar outras pessoas. Né? Covardia total. Existe uma lenda que existiu uma tabela na época que você estava aqui? Não era lenda, não. Nós chegamos a aprender uma tabela no Vale do Jaguaribe. Os mais antigos lá do Vale do Jaguaribe sabem disso. Nossa. Nós prendemos uma tabela em que o preço mais caro que tinha para matar era o padre. Nossa. E depois vinha delegado, prefeito, uma coisa estúpida. Mas isso não era na época de Lampião, não, né? Quase, né? Quase época de Lampião. Nós prendemos mais de 70 pistoleiros, entre eles os mais famosos, né, que eram Mainha, Corinha e outros que tiveram na época. Todos foram presos num trabalho espetacular de uma equipe em que nós tínhamos, especialmente na época, na Polícia Civil, tínhamos grandes delegados, né, que nos ajudaram nesse trabalho e foram a nossa equipe nesse trabalho e fizeram esse trabalho com outros inspetores, agentes, policiais e também com o apoio, o grande apoio da Polícia Militar na época que também fez o trabalho dela. Então conseguimos dar uma tranquilidade, deu uma serenada no Ceará nessa época. E aí eu fui para deputado federal. E aí logo no início nós fizemos a CPI do narcotráfico, a primeira CPI do narcotráfico e nós fizemos uma lista de indiciados que tinha assim uns 50 metros de tamanho, assim mais ou menos. Que nós indiciamos e inclusive pela primeira vez tiramos um deputado do Congresso Nacional, porque o irmão dele foi pego com 700 quilos de cocaína. Nossa. Usando uma carteirinha dele, né, do escritório dele. Então isso na época, isso ficou comprovado, foi feito e pela primeira vez se viu caçado um deputado, né, por essa razão. Depois eu fui para vice-governador, foi quando fizemos o SINDES, o Sistema Integrado de Defesa Social, e esse SINDES foi copiado por todos os estados depois. Né? Tanto é que defesa social foi o termo usado em todos os estados e onde uniu Polícia Civil, Polícia Militar, onde se uniram. Né? Depois fui para deputado de novo e foi a segunda CPI do narcotráfico que nós fizemos. Essa foi bem mais ampla, porque já tínhamos a experiência da primeira, então atuamos nos estados especificamente. Foi onde foi preso o Fernandinho Beiramar, foi onde o Idelbrando Pascoal, aquele da motosserra, também foi preso. Nossa. Né? E onde foram presos vários outros, no Maranhão, no Espírito Santo e no Paraná. Foi feita uma limpeza geral, né? No Paraná, para dizer a verdade, no Paraná, que a gente não esperava, chegaram a disparar um tiro contra a CPI, aí houve um rebuliço aí no fim, né? Recebi várias ameaças de morte, entre elas um pombo degolado, que era do cartel de Cali, cartel de Medellín. Nossa. Né? Então, ali foi difícil, foi duro, mas nessa época eu vi baixar os índices de criminalidade.
felizmente. E aí nós tivemos um tempo fora da política, que eu fiz uma missão religiosa, né? E aí eu fui nessa missão religiosa da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fui ser presidente de missão em Portugal por 3 anos. Voltei e muita gente dizia assim, olha, Moroni não vai ser mais eleito, Moroni não vai ter mais voto nenhum. E por incrível que pareça, na eleição de deputado federal, foi a eleição melhor que eu tive só na capital quase 200 mil votos, 192 mil votos. E no estado todo aproximadamente 280 mil votos. E fui o primeiro lugar. O pessoal dizia que eu não ia me eleger porque tinha ficado alguns anos longe da política. E por incrível que pareça, me elegi. E aí consegui fazer algumas leis importantes. Deputado, né? Fale essa da segurança que o senhor estava falando, e as torres também. Foi o senhor que trouxe a ideia das torres. Agora estou chegando nelas. Está chegando nelas? Estou chegando nelas. Estou chegando nelas. Aí o prefeito Roberto Cláudio chegou e disse, Moroni, eu preciso de ti e preciso para trabalhar nessa área, principalmente da segurança. Eu digo, mas prefeito, nós vamos precisar entrar como município nessa área. Ele disse, não tem problema. Se o problema é do município, nós temos que encarar, nós não podemos lavar as mãos. Isso foi uma coisa muito boa que o Roberto Cláudio fez. Sim. Então, aí eu disse, tá bom, eu vou te apresentar um programa. Apresentei um programa feito por mim e minha equipe, onde tinha o saudoso Edgar Fuchs, né, que a gente lembra sempre com tanto carinho, né, e tantos outros nomes, eu não quero citar cada um aqui, porque eu vou me esquecer de algum, e ele vai ficar chateado. Mas no nome do Edgar Fuchs eu quero agradecer todas essas pessoas que trabalharam conosco. E foi um trabalho maravilhoso. Fizemos um plano espetacular que o Fórum de Segurança Municipal do país colocou como o melhor programa de segurança municipal do país. Nós fizemos vários estudos, Anselmo, antes de fazer esse programa. Muita gente acha que o programa saiu, não, é da noite para o dia, bota uma torrezinha ali, pronto. É o das torres? É. A produção pode mostrar as torres que nós estamos falando aqui, para que o nosso telespectador entenda melhor isso. O senhor pode falar agora, deputado? Então, tudo isso foi estudado, né? Eu fui a Medellín, fui a Colômbia, lá, Bogotá, fui nos Estados Unidos, fui em Berlim, fui na Espanha, em Madrid, fui em Israel, onde eles têm a melhor segurança nesse sentido, porque lá não é facção de ladrão, é facção de ideologia, né? Sim, tá aí as torres. E dentro dessas torres, ele tem um monitoramento E lá também? Que eu vi em Israel, a importância do monitoramento eletrônico. Eles têm tudo esquadrinhado, né? E cada um desses que está no monitoramento, ele faz um treinamento lá na rua das câmeras que ele está vendo. Sim. Então ele vai na rua, ele vê o espaço. Bom, essa câmera está pegando esse espaço. O que pode ser perigoso aqui? Aqui tem um descampado. Aqui tem um muro que a pessoa pode se esconder. Aqui tem uma árvore grande. E na beira-mar já está sendo usada muito bem. Na beira-mar já está também começando, mas começamos pelos lugares mais violentos de Fortaleza, que era lá a Barra do Ceará, né, o Vila Velha, o Janguru Sul. Sim. Nós tínhamos nessas áreas aí muita violência e começamos. Diminuiu, deputado? Na época diminuiu, chegou a ficar meses sem ter homicídio. Isso é muito claro bom. Que isso vai sempre ser bom, mas vai ser mais efetivo de acordo com a supervisão que se faz. Sim. Porque nós temos que fazer a supervisão. A torre, ela vai olhar tudo, mas quem faz é o patrulhamento de baixo, é que faz a ação. Então, o tempo resposta de socorro, o tempo resposta para levar um indivíduo que está cometendo uma ação dessas, né? Nós termos ali nas torres bem ali definido, né, quais são os problemas principais da comunidade. Por isso que nós tínhamos ao lado da torre
o espaço de cidadania, Sim. onde os meninos podiam saber que eles não precisavam ir para gangues, para facções. Eles têm opção ali de estudo, de emprego, de um monte de coisa ali no espaço de cidadania, que ainda estávamos desenvolvendo. Esperamos que agora, nesse governo do prefeito Sarto, possam desenvolver mais. Porque é importante as pessoas saberem que tem o aspecto preventivo. É o que eu digo. O monitoramento e a segurança. Deixa eu começar. A prevenção primária é aquela prevenção da urbanização, da iluminação. Essa é a prevenção primária da violência. A prevenção secundária da violência já é aí escola, estudo, emprego, arte, esporte. Isso é prevenção secundária da violência. A prevenção terciária da violência é aquela que se faz com monitoramento, sim, com o guarda preparado na rua. O maior presente que eu recebi é chegar nas goiabeiras, onde as pessoas tinham que fechar as portas às 5 horas da tarde, sim, porque tinha tiroteio, tinha um monte de coisa assim. Chegar às 9h30 da noite e lá ter criança brincando, ter triciclo na rua, ter pais na rua. Quer dizer, esse programa municipal de proteção urbana, que eu e minha equipe fizemos, que teve todo o apoio do prefeito Roberto Cláudio, que está tendo o apoio de continuidade do prefeito Sarto, é fundamental para apoiar o trabalho da polícia, porque a polícia passa a se preocupar com os grandes corredores. E lá na comunidade, a Guarda Municipal começa a atuar nesse trabalho. O que você pode fazer ainda para melhorar a situação da segurança do nosso estado? Qual é a tua ideia para melhorar ainda mais ainda? Bom, essas torres, elas trazem a proteção de proximidade. Certo. Ou seja, a pessoa sabe que ali na torre tem um pronto-socorro. Se ela tiver com algum problema, alguém perseguindo ela, chegou na torre, ela sabe que aquela pessoa não vai mais perseguir, certo, porque tem ali um socorro. Então, essa proteção de proximidade é fundamental. É um plano a larga escala que a gente pode fazer nesse sentido, né? E também o tempo-resposta, e eu vejo aí o nosso secretário, o doutor Carron, que faz um trabalho muito esforçado, e tem se esforçado demais para que esse tempo-resposta diminua. O tempo-resposta é fundamental. O que é o tempo-resposta? É o tempo que acontece o delito em que a polícia leva para dar o socorro. Okay. Compreendeu? O tempo de primeiro mundo, o que é? 5 minutos a 7 minutos. Esse é o tempo de primeiro mundo. E o nosso tempo aqui está mais ou menos quanto? O nosso tempo, nós estamos investigando, ainda está por volta de 15 a 20 minutos. E precisa melhorar, e eu acredito que todas as ações são no sentido de treinar e de melhorar esse tempo-resposta. Em alguns casos está bem menos, porque já está havendo mais essas centrais. Tu deve ter visto que o secretário tem posto também aqueles containers também com monitoramento, que também é bom. Sim. Né? Agora, a torre foi pensada por quê? Porque a torre dá segurança para o guarda. Sim. Né? E segurança também para quem está próximo. Mas a torre, por que ela é arredondada? Porque o tiro já não vai pegar de frente nela. Né? Ele vai pegar e sempre resbalar, apesar de ser concreto, a prova de bala. Né? É a prova até de calibre 7,62. Quer dizer, aquele fuzil. Então, isso dá tranquilidade ao guarda. Mas deixa eu fazer só um parentezinho aqui. Eu quero aqui expressar a minha gratidão aos guardas municipais. Muita gente dizia que a gente não ia conseguir mudar o coração e o espírito da guarda. Porque a guarda antigamente, o que era? Era pastorando o prédio. Sim. E sendo guarda do Rapa, não era isso? Era guarda municipal, era isso, era pastorando o prédio e sendo guarda do Rapa. No entanto, com o PMPU, essa guarda passou a ser uma guarda que protege a comunidade, que protege a vida das pessoas.
E tudo isso que eu falei não adiantaria se não houvesse essa mudança no coração do guarda e da guarda. E felizmente houve. Eu vi guardas se dedicando com todo o seu coração nesse trabalho, com todo o afinco do seu coração. E eu dizia antes e digo agora, não mexam com esses guardas que vocês vão mexer com todos nós. Vão mexer com todos nós. Porque eles são a garantia de trazer tranquilidade para as pessoas. E nós somos a garantia deles poderem viver com mais tranquilidade. Nós estamos com o tempo curto, eu tenho outros assuntos, eu gostaria que nós Vambora. pudéssemos falar ainda mais ainda. Vambora. Recentemente o nosso governador botou mais uma tropa na rua, tá nas redes sociais Aqui aí. tu que manda, eu que falo. Não botou? Não botou recentemente, não? Botou. Isso. Inclusive, nosso governador agora formou mais 300 e tantos oficiais, né? E isso é importante para o trabalho de fiscalização na rua. E vejo que também o prefeito diz que vai fazer um concurso para mais 1000 guardas também. Tudo isso é bom. Eu queria conversar também para que o nosso telespectador possa ter uma noção do teu parecer da finalização agora da CPI. Vamos aí sair do Ceará e direto para Brasília. O que você achou da CPI e qual é o teu parecer? A mesma pergunta, o que você acha e o que vai acontecer agora? Eu acho que tem muita gente que rouba na tristeza dos outros. Isso é a coisa mais inóbil que tem, é a coisa mais terrível que tem. Eu acho que o diabo anda abraçado com essas pessoas. Porque tu roubar numa época de pandemia é uma desgraça isso, né? Acho que a CPI não se deteve tão tecnicamente nessas pessoas que roubam. Ela tentou mais trazer o aspecto político, isso foi ruim. E eu vou dizer uma coisa, eu era do Democratas e quando cheguei no Acre, o Partido Democrata tinha problema lá. E o governador, ele era do PT. Sim. Mas eu estava pouco ligando que ele fosse do PT e eu do Democrata. O que interessava era onde estavam os bandidos. E os bandidos, infelizmente, estavam numa linha que era mais ligada ao Democrata do que ao PT. E eu prendi todo mundo ligado ao Democrata, e quero que se dane. E eu acho que a CPI tinha que agir dessa forma. Não podia partidarizar a CPI. O grande problema da CPI foi quando ela foi partidarizada. Não deveria ser ideológico, deveria ser pela conduta, o mau caráter. Exatamente. Seja eles iam ter muito mais provas, iam poder punir realmente aqueles que se aproveitaram da desgraça alheia para ainda diminuir os recursos que já não eram muitos para combater a pandemia. Então, infelizmente, no meu ver, eles podiam ter ido muito mais fundo nisso e não foram. Deixaram a ideologia, infelizmente, interferir. E isso, para mim, foi um problema. Muito bem, você ouviu aí o parecer do nosso deputado Moroni Torga a respeito da CPI. E, Moroni, como é que você vê a configuração, certo, da próxima candidatura ao nosso governo do Estado? Quais são os candidatos que estão aí e o que você tem a dizer para o seu eleitorado e o que você acha que vai acontecer? Eu sou suspeito porque eu vi um trabalho maravilhoso do Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio ele fez um trabalho maravilhoso à frente da prefeitura. Ele, na verdade, melhorou em todos os aspectos, me apoiou totalmente nesse programa das torres de proteção comunitária, das células de proteção comunitária, fez um grande trabalho na área de areninhas, na área também de mobilidade urbana, ele é um exemplo internacional nessa área de mobilidade urbana. Trabalhou muito, claro que tem muito que fazer na área da saúde, mas trabalhou muito. Trabalhou muito na área da educação, onde fez escolas de tempo integral, fez dezenas de escolas de tempo integral que não existiam.
Quer dizer, e o ensino de tempo integral é fundamental, né? Então, eu acho que temos outros candidatos mesmo do PDT, que são boas pessoas, né? O presidente da Assembleia, né? O deputado Mauro, a Isolda, a nossa, são nomes também muito bons, mas eu vejo o Roberto Cláudio com uma experiência à frente na questão do que é dirigir um Estado. Deputado, eu queria ter mais tempo, vou convidá-lo vir uma outra vez a conversar com esse público magnífico que nos assiste aí de São Gonçalo do Amarante até Cascavel, mas eu estou sabendo que o senhor também vai ser um candidato a deputado federal. Em poucas palavras, o senhor pode deixar um comentário, as suas considerações finais ao nosso telespectador e vamos marcar um outro encontro aqui de novo para conversar com bastante tempo. Estou estudando essa possibilidade e com firmeza. Na verdade, quem vai dizer se eu vou ser ou não vai ser a população. É claro que a gente coloca um nome como sendo pré-candidato, mas ainda assim eu tenho que receber a confirmação da população. Acredito que posso fazer muito ainda em mudar essas leis para tornar o trabalho das facções bem pior, para que a gente possa diminuir o efeito das facções. Acho que tenho condições de fazer novas leis nesse sentido, de proteger nossas crianças, de proteger a juventude, de proteger as mulheres principalmente. A violência doméstica das mulheres tem sido um horror. Nós temos que proteger. Homem que bate em mulher, eu aprendi desde cedo, né? Homem que bate em mulher não é homem, não. Né? E não pense, não. Não pense, o homem que bateu em você, ele não lhe ama, não. Porque o amor está inserido o respeito. Se não tiver o respeito, não venha dizer depois que eu te amo. Se tu não me respeita, tu não me ama. Porque se me ama, vai me respeitar. E eu quero dizer que esses covardes têm que parar com isso. E nós temos que ver as nossas mulheres tendo opções de vida em que elas possam escolher sempre o amor e nunca a agressão. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor. Vamos marcar um outro encontro para podermos falar ainda mais. Nós temos aqui um vasto... temos aqui vários assuntos a ser comentados com o conhecimento que o senhor tem, mas o nosso tempo é curto. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e aqui finalizo mais um programa Anselmo Mororó, com esperança no coração de que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos os brasileiros e até o próximo programa. Anselmo Mororó.